Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Boulos, meu amigo, que vai ganhar um ministério do Lula, né? Só que o pessoal do PSOL não está muito satisfeito com isso não, tá? O pessoal do PSOL está chateado com isso. Por quê? Porque o PSOL tem a mesma visão que a maior parte dos partidos do Centrão e até da esquerda, até o PDT. Sabe que o governo Lula vai naufragar. Então está querendo se afastar do governo Lula, porque está vendo o desastre, sabe que o governo vai naufragar. Quem tiver junto com o Lula vai naufragar em 2026. Então até o PSOL, meu amigo, até o PSOL quer se separar do governo. Só que o Boulos quer dinheiro, o Boulos quer din-din, pô. O Boulos está querendo ir para lá. Aqui, ó, o pessoal do PSOL está querendo que o Boulos se licencie do PSOL para assumir o cargo de ministro no governo Lula. Vamos entender essa história aqui, porque tá divertido. Os caras têm umas acusações pesadas contra o Boulos aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Peter e sua bunda gorda, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, cotado para assumir a Secretaria-Geral, o Boulos acompanha Lula na comitiva ao Uruguai. O Lula está lá no Uruguai para o enterro do Mujica, o Boulos foi com ele e também foi o Macedo, né, Márcio Macedo, que é o cara que vai ser substituído pelo Boulos. Então o Lula está tirando o Marcos Macedo, que é o ministro da Casa Civil, é ministro de alguma coisa aqui. Secretaria-Geral da Presidência é um cargo que tem, que é um cargo com um grau de ministério, né? É equivalente ao ministério. Então o Boulos deve assumir o lugar do Marcos Macedo, está indo para lá, estão conversando e coisa e tal. E a questão, o Boulos está tentando ajudar o Lula no caso do INSS, gravou um vídeo estilo Nicolas também, dizendo que não, que começou em 2019, aquelas lorota toda que não vai a lugar nenhum. O Lula está desesperado, porque, olha só, olha como é que o pessoal está dizendo aqui, ó. Centrão vê nomeação do Boulos um abandono de Lula da Frente Ampla para a reeleição. Ou seja, o Lula está abandonando a Frente Ampla para a reeleição dele. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele já viu que não consegue. O PP já falou que vai sair do governo, o PSD já falou que vai sair do governo, União Brasil já falou que vai sair do governo, até o PDT está abandonando o governo. O Lula viu que não tem mais ninguém. O Boulos é um dos poucos que conseguiu, que acreditou que ia para o governo, que ia ganhar alguma coisa, vamos fazer um trocado aqui, algum dinheiro no governo Lula, né? O Boulos, lógico, tem o plano B dele, que é ele ser o substituto do Lula. Todo mundo sabe que o Lula não vai durar muito tempo, né? O Mujica já morreu, daqui a pouco vai mais algum aí da América Latina. Esses comunistas de cabeça branca da América Latina tá chegando no prazo de validade, felizmente, ninguém aguenta mais essa turma por aqui. Mas o Boulos está de olho nessa vaga. Por quê? Porque você tem de um lado o Haddad, que seria um substituto do Lula mais para o centro, né? Não estou dizendo que o Haddad seja de centro ou de direita, não, o Haddad é de esquerda, extrema esquerda. Mas dentro da turma da extrema esquerda ali, o Haddad está mais perto do centro do que o Boulos está mais à esquerda ainda. Então o Lula poderia ter essas duas figuras como substitutas dele. O problema dessas duas figuras é que ambas são esquerda demais para o gosto do brasileiro. Nenhuma das duas tem chance de fato de conseguir alguma coisa, porque, enfim, são de esquerda demais, né? Mas de qualquer forma, esse é o plano do Boulos. Ele quer ocupar o espaço do Lula no PT. E quem não está gostando disso é o PSOL. Aqui, ó, o pessoal do PSOL está querendo que o Boulos saia do PSOL por conta de que, de novo, eles estão vendo, aqui, ó, eles estão dizendo aqui que o PSOL tem sido a vanguarda da luta contra a extrema-direita, inclusive temos defendido a aliança eleitoral com o PT para impedi-la de ganhar eleições quando o risco existe. Mas o PSOL precisa ser independente se quiser ser um partido útil na construção de um projeto da esquerda. Por quê? Porque eles acham que o PT não é tão esquerda assim não. O PT já se vendeu para o Centrão e coisa e tal. Ou seja, estão reclamando do Boulos. Qual que é o problema deles aqui? De novo, é aquilo que eu falo para vocês, o governo Lula vai naufragar, tá todo mundo sabendo disso. Esse escândalo do INSS vai ser difícil o Lula escapar disso, 2026 vai ser trágico para o Lula, né? E aí tá causando essa confusão toda. E essa confusão parece que é maior aqui. O David Decache, eu acho que é esse que pronuncia o nome dele aqui, ele tá falando aqui, tá reclamando do Boulos. Olha só, o Boulos e seu grupo expulsaram minha companheira da Revolução Solidária, corrente do PSOL liderada por ele, com a alegação de que ela causava desconforto por ter contato comigo. Olha que coisa, esse cara era do PSOL, ele foi quem escreveu esse estudo aqui, ó,
Saúde e educação são ameaçadas por novo arcabouço fiscal. David DeCache fez um estudo mostrando que não vai ter dinheiro. Em 2028 acaba o dinheiro do... Veja, ele é de esquerda, tá? Ele quer o fim do arcabouço fiscal, ele quer gastar dinheiro como... Ele quer, é pior do que o Lula, ele quer gastar mais dinheiro ainda de forma irrestrita, né? Só que ele criticou esse negócio. Aí o que aconteceu? Como isso aqui foi visto como uma crítica ao governo Lula, o PSOL, que quer ajudar o governo Lula, acabou chutando ele fora do partido. Ele foi expulso do partido e agora ele está reclamando que a companheira dele, eu não sei quem é a companheira, que se é companheira no sentido sexual, matrimonial, ou se é companheira no sentido ideológico, eu não sei dizer para vocês, né? Porque companheiro tem esse conceito também na esquerda, né? Enfim. O que ele está dizendo aqui é que expulsaram a companheira dele lá porque tinha contato comigo. Expulsão sumária, sem aviso prévio, sem qualquer explicação prévia. O pressuposto do Boulos, mulheres são subordinadas a homens. Ih, caralho, meteu a identidade de gênero, teoria racial, aqui teoria crítica marxista. Ih, caralho. Já que assim devem ser companheiras apenas de homens que estejam subordinados a ele. É algo horroroso, detestável. Eu acho lindo, tem mais é que brigar mesmo, porra. Vocês querem mesmo um partido liderado por esse sujeito? Não sejam irresponsáveis. Aqui o Rafael Lima mandou aqui, ó. Rafael Lima, isso, briguem, formem times e briguem. Rafael mandou bem aqui. Enfim, tá uma briga grande. E qual que é o problema aqui? Esse aqui é outro cara falando aqui. O MES segue defendendo a resolução aprovada por 80% do Diretório Nacional do PSOL, que reafirma que o partido não integra governos de colaboração de classes. O palavreado desse pessoal é muito engraçado, cara. Acho que deviam colocar esse pessoal num museuzinho, Museu do Comunismo, né? E botar esse pessoal todo para falar essas besteiras lá, né? Por quê? Estão dizendo que o PT é um partido que traiu a revolução, que se alinhou aos bancos, ao Estado. Não pode, tem que ser a revolução, temos que fazer a revolução do proletariado e coisa e tal. Aqui. Logo, aguardamos a posição da resistência subverta a insurgência, os trotskistas do campo liderado pelo Boulos. Bom, para quem não sabe, trotskista é uma espécie de traidor para os comunistas, né? Por quê? Porque o Trotsky fez oposição ao Stalin. Quando teve a Revolução Comunista lá na União Soviética, o Lenin, ele fez a revolução, todo mundo ama o Lenin. O Lenin é o protótipo, né, do bem nessa história. Só que ele morreu logo em seguida, né? Ele teve a revolução em 1917, e daí ele morreu, se não me engano, foi em 1920, 1921, alguma coisa assim, morreu logo em seguida. E aí teve a briga, né? Quem é que vai assumir o controle da Revolução Comunista? E tinha duas correntes. As principais correntes eram o Trotsky e o Stalin, né? E o Stalin ganhou, todo mundo sabe disso, né? O Trotsky teve que fugir, acabou sendo morto, né? E o Bakunin também, o Bakunin era o anarquista, o anarco-comunista da situação também, que também acabou fugindo, acabou sendo expulso também, né? Então, trotskistas eram os traidores do Stalin. Quem traiu o Stalin era trotskista e coisa e tal. Estão chamando o Boulos de trotskista aqui. É uma ofensa séria na esquerda isso, cara. Você chamar de trotskista é uma ofensa séria pro pessoal lá, aqui, ó. É muito engraçado esse troço, né? Assim, você vê, o problema é que eu falo para vocês, está todo mundo vendo, até a esquerda tá vendo que o barco do Lula tá afundando. O Boulos quer ajudar o Lula, por quê? Porque o Boulos quer o lugar do Lula, ele quer ser o indicado pelo Lula para suceder o Lula. Mas não vai conseguir, ele não consegue, é de esquerda demais para isso, né? Viu lá em São Paulo que não conseguiu, né? A expectativa dele é que em São Paulo ele não conseguiu, mas se tiver o Nordeste junto, ó, o pessoal querendo invadir propriedade privada dos outros, né? Minha casa, minha vida, minha casa dos outros, a minha casa, minha vida, né? De repente ele consegue uma projeção nacional e consegue substituir o Lula. É o que espera o Boulos. E do outro lado, na esquerda, tem o Haddad. Mas nenhum dos dois tem chance de conseguir nada. O pessoal do PSOL tá vendo que o PSOL vai morrer junto com o PT. Tá todo mundo chateado com o Boulos. É isso daí, o Boulos. Vai mesmo lá pro governo do Lula. Vai se ferrar completamente e não vai conseguir nada, porque nem o Lula, nem você tem chance nenhuma na eleição de 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.